Como vocês vão, Raverim? Sacolo BC, vocês estão bem? Eu peguei uma gripe aí que só rachando mesmo. Mas estamos aqui, tá? Então se eu vier a tossir, espirrar aqui, não liguem. Faz parte da vida, tá bom? Hoje nós vamos fazer aqui a leitura da quinta parte da nossa porção diária da Parashá aqui da Shavua, da semana de Mishpatim, tá? Então nós havíamos lido ontem sobre algumas outras leis, tá? Sobre falso relato, nós também havíamos visto sobre a terumá, né? E que eu achava muito mais importante também, que Deus tinha dito, inclusive foi até o título do vídeo, né? Para você não seguir a maioria para fazer o mal, tá bom? Tá tudo explicadinho no outro vídeo lá, só acompanhar lá, tá bom? Hoje nós temos aqui uma porção, ela não é muito grande, também tem algumas questões que elas são repetidas, elas são novamente faladas aqui só para reforçar, né, o povo ali de Israel a cumprir, tá? Lembrar. Então vamos lá? Sem mais delongas, vamos continuar aqui. Capítulo 23, versículo 6. Diz assim: Não perverta o julgamento de seu homem pobre no pleiteio dele. Ou seja, não é porque ele é pobre que você vai fazer algo contra, né? Você vai pegar algo no julgamento dele e vai mentir, né? Vai fazer com que ele seja desfavorecido, tá? Rashi fala assim que, na verdade, o V, né? Que no caso seria Eioha, né? Que veio do OV, a raiz aqui da palavra em hebraico, significa que aquele que está empobrecido e deseja qualquer coisa, né? Que seja boa para ele, ou seja, o pobre geralmente ele está sempre ansioso por algo bom para ele, tá? Então nós não devemos pleitear contra ele se ele estiver no direito dele. Como nós já vimos na parte anterior que nem o pobre você pode favorecer se ele estiver errado, mas aqui a Torá já vem falando também, se ele estiver certo, você tem que fazer o que é correto para ele. O verso 7 diz assim: Afasta-se de palavras mentirosas, uma pessoa inocente e justa não a mate, pois eu não absorverei o perverso. Esse aqui ele já é um pouco mais complicado esse texto, né? Esse pisuquinho aqui, esse passuque. O que Rashi comenta? Como sabemos que se alguém sai do tribunal declarado culpado e um dos juízes diz: eu tenho uma maneira de provar a sua inocência, devemos trazê-lo de volta para o tribunal e julgar novamente o caso dele? É uma pergunta. Porque a Torá afirma: uma pessoa inocente não a mate. Embora ela não tenha sido declarada inocente, ela deve ser liberada da pena de morte se houver um motivo para absolvê-la. Ou seja, uma pessoa inocente e justa não o mate. Então o Rashi ele vem e comenta assim: da onde nós sabemos dentro aqui da Torá que você não deve fazer isso? Aí ele comenta que se houver ainda algum resquício de que aquela pessoa é inocente, você não a mate, para você não estar incorrendo no pecado, né, do assassinato, da morte da pessoa. Então, se houver a mínima chance de que aquela pessoa seja inocente, você traga novamente para o tribunal e a julgue novamente. Tá? É isso que Deus está falando, ou seja, porque Deus ainda vai falar assim: eu não absolverei o perverso. Tá? Vamos continuar aqui. Um segundo comentário aí, Rashi faz basicamente com o contrário. Ele comenta assim: como sabemos se alguém sai do tribunal declarado inocente e um dos juízes diz assim: eu tenho a maneira de provar a sua culpa, não devemos trazê-lo de volta ao tribunal? Porque a Torá diz: uma pessoa justa não a mate. Esse é chamado de justo porque ele foi inocentado pelo tribunal e, consequentemente, não cabe mais julgá-lo novamente e condená-lo. Então, da mesma maneira invertida, se uma pessoa foi julgada inocente, né? Aí ele vem e pergunta: de onde nós sabemos na Torá que ela tem que ser julgada novamente? Aí, como diz, eu não
tenho uma maneira de provar, eu tenho uma maneira de provar a sua culpa. Porque a Torá, ela diz, uma pessoa justa não a mate. Tá? Ou seja, por mais que ele venha a ser julgado inocente, tá? Você tem que fazer um novo julgamento. Nesse caso aqui, tá? Porque ele é chamado de justo, porque ele foi inocentado pelo tribunal, tá bom? Aí vem agora que fala o versículo, né? Pois eu não absolverei o perverso. Não lhe cabe devolvê-lo ao tribunal, porque eu não inocentarei a minha justiça. Se ele foi inocentado pelos tribunais, eu tenho muita gente para matá-lo como tipo de pena que ele merece. Ou seja, esse versículo ele traz da seguinte maneira. Se uma pessoa é culpada, se uma pessoa ela é inocente, ela é inocentada pelo tribunal, mesmo ela tendo a culpa, Deus fala assim, eu não absolverei o perverso. Se vocês ainda absorverem ele, eu tenho meus modos de culpá-lo. Eu tenho meus modos, como diz o Urash comenta aqui, meus agentes para matá-lo. Da pena que ele merece. Ou seja, ainda que Hasve Shalom, os tribunais, eles julguem incorretamente, absorvendo o culpado e culpando o inocente, Hashem, ele sabe todas as coisas. Ou seja, se o tribunal daqui da terra fizer algo que é errado, Deus ainda tem as maneiras dele como é que eu posso dizer? De julgar aquela pessoa, tá bom? Aí nós temos aqui o versículo 8. Não aceite suborno, pois o suborno cega os olhos daqueles que podem ver e distorcer as palavras do justo. Nós estamos vendo aqui que está tratando um caso de julgamento, né? Tribunal. Você vê que o próprio versículo 8 já fala assim, se no caso disso for questão de suborno, entendeu? Vier a esse julgamento indevido, absorvendo o culpado foi por causa de dinheiro, é o que Dash comenta aqui. Deus ele tem a sua maneira ainda de estar julgando essa pessoa, tá? Aí ele comenta assim, ó. Mesmo para dar o veredito correto, e certamente para não perverter o julgamento, uma vez que aceitar suborno para perverter o julgamento, já está mencionado e não perverterás o juízo, que vai estar lá em Deuteronômio 16, versículo 9, tá? Então, o que acontece? Mesmo que seja para o veredito correto, mesmo que você saiba que aquele julgamento ele está sendo feito da maneira correta, que a pessoa é inocente, mesmo assim você não deve receber suborno para julgá-la favoravelmente. Tem que ser julgado sobre a reta justiça, sobre o que é correto. E aí, meus amigos, que eu comento com vocês, eu sempre falo, estou sempre falando nos meus vídeos aqui. As pessoas elas têm uma noção muito errada sobre Deus. Eles acham que Deus é uma pessoa totalmente voltada a sentimentos. Que Deus ele é aquela pessoa que fala assim, Deus é amor. Mas Deus ele é mais justiça. Deus não vai favorecer a questão emocional, Deus vai favorecer o que é correto. Tá? Então, você vê que aqui Deus dá todas as diretrizes para um julgamento se ele ser correto. Desde você não favorecer uma pessoa porque ele é pobre, nem se você quer absorver uma pessoa que ela é justa por meio de peita, né, por meio de suborno. Deus ele age segundo a reta justiça porque ele assim criou. Tá bom? Vamos lá. Cega os olhos daqueles que podem ver. Mesmo aqueles que sejam um sábio de Torá, aquele que seja um sábio aqui das escrituras, se ele aceita suborno, acaba por se tornar perturbado, esquecerá os seus estudos e perderá a visão. Ou seja, o suborno ele cega a sabedoria. Ele tira a visão do sábio. Tá? Não oprima o estrangeiro. Nós já vimos aqui essa questão também. Você não oprimiu o estrangeiro. Rashi ele comenta assim: em muitos lugares a Torá adverte a respeito do convertido porque ele possui uma forte tentação para voltar aos seus antigos caminhos do mal. Então Rashi ele vem e faz um comentário aqui porque o convertido, o ger, aquele que está dentro do povo judeu ali, ele ainda tem aquela tendência a querer voltar atrás. Desculpa-me. Querer voltar atrás e fazer o que ele fazia antigamente, tá? Nós vamos ler isso aqui mais à frente para se aprofundar sobre essa questão aqui do ger, tá? Do convertido.
Pois você sabe como é se sentir um estrangeiro uma vez que você foram estrangeiros no Egito. Ou seja, Deus fala assim, como é que você vai julgar uma pessoa estrangeira, perverter o juízo, fazer mal para ela, sendo que você também foi, que você sabe como que é a situação, tá? Aí Irache fala assim, como é difícil para ele quando as pessoas oprimem. Então, você sabe como que é estar com um fardo sobre você, você sendo um escravo, um estrangeiro, tá? Versículo 10. Você semeará sua terra por 6 anos e juntará o seu produto. Mas no 7º ano você deve parar e abster-se. Ou seja, durante 7 anos você pode plantar, colher, arar a terra, fazer tudo. No 7º ano você cessa. Por quê? Isso aqui vai estar explicado melhor lá na frente. Para você dar tempo para a terra se recuperar, para ela poder continuar a produzir os frutos, tá? Então Deus ele já vem aqui e já explica essa questão de você também saber quando dar um tempo das coisas, tá? Ele começa assim, ó, de abster-se de comê-lo depois do tempo de eliminação dos produtos colhidos a partir do momento em que não sobram mais do mesmo tipo no campo, ou seja, você dá um tempo para aquilo, tá? De colher. Você deve parar, uma outra explicação diz assim, você deve parar de fazer trabalhos tais como arar e semear, abster-se de fertilizar e de cavar, se lavrar os vinhedos e se cavar para as oliveiras, ou seja, você cessa totalmente de fazer o trabalho ali na terra, durante um ano. E Deus fala assim, versículo 11, mas ao 7º ano você deve abster-se, os necessitados do seu povo comerão, e os que for deixado será comido por animais do campo. Isso também se aplica à sua videira e ao seu olival, ou seja, nesse 7º ano você deve parar de abster-se, né? Os necessitados do seu povo comerão, e os que for deixados serão comidos pelos animais. Rashi ele comenta assim, isso está escrito na ordem para que aprendamos uma lei a partir da comparação de comida dos pobres com o alimento do animal. Assim como o animal come sem obrigação de separar o dízimo, assim também o pobre pode comer sem a necessidade de separar o dízimo no 7º ano. A partir daqui aprendemos que não há leis relativas ao dízimo no 7º ano, ou seja, no 7º ano as leis relativas ao dízimo não se aplicam. Ou seja, a Torá ela traz a ordem de você deixar primeiro, você não vai colher, porque o que estiver ali no campo vai ser para o pobre, depois para o animal. A Irache fala que daqui nós aprendemos que também as leis em relação a você fazer você vir fazer separar o dízimo daquele alimento, daquela colheita, não vai se aplicar ao pobre, tá? Porque ele tem a necessidade de alimentar-se. Então, o que sobrou ali da colheita é para ele e para o animal do campo, tá? Isso também se aplica à sua videira. O começo do versículo se refere a um campo de grãos ou verduras sem árvores plantadas, conforme diz o versículo anterior. Semear a sua terra, ou seja, para não achar que seja só em questão da terra, do semeador, semear a terra, Deus também vem falar das árvores também. Aí ele traz aqui a questão da oliveira da videira, tá? Isso vai ser aplicado a tudo, não é só de arar a terra. Da própria árvore também você vai deixar ela durante esse ano ela crescer e ela dar seus frutos. Só que aqueles frutos que caírem na terra serão justamente para o pobre e para o animal. Você fará seu trabalho durante 6 dias, e no 7º dia você descansará para que seu boi e seu jumento possam descansar, o filho de sua serva, o estrangeiro, possam repousar. Ou seja, mais uma vez aqui Deus fala a questão do 7º dia, o Shabat. Tá? E ele vem falar isso aqui porque Irache ele comenta que Deus traz aqui porque a pessoa pode pensar assim, já como é o 7º ano é igual um Shabat, eu não posso fazer nada, então eu não preciso mais chegar na véspera de sexta-feira e fazer o Shabat. Esse versículo vem justamente para provar o contrário, que não, mesmo que seja um ano ali de você se abster, ser um ano sabático, você vai continuar observando o Shabat toda sexta-feira. Tá? Tudo que eu lhe disse, cuidareis. Não pronuncie o nome de seu Deus de outrem.
não faça ser ouvido através de sua boca. Acho que ele traz um comentário aqui da palavra em hebraica tshmareruch, tá? Tchameru. Este versículo vem para dar a cada mandamento positivo o rigor de uma proibição, uma vez que sempre que se menciona a expressão cuidado, que é shemirá, na Torá, trata-se de uma proibição no local de um preceito proibitivo. Ou seja, toda vez que é trazida essa palavra em hebraico, vem se forçar a questão de você não fazer algo que é proibitivo. Então, como Deus está falando aqui para você, tudo que eu lhe disse, cuideis, você guardar, proteger, então ele está falando, você toma cuidado para não fazer contra isso. Tá? Que é no caso aqui a questão do sábado. Tá? Aí tem esse versículo 3 aqui que nós acabamos de ler, que fala assim, para a gente não mencionar o nome de deuses de outrem. Entendam bem, meus amigos, como isso é aplicado nos dias de hoje. Quem está acompanhando comigo aqui já sabe muito bem que Deus, ele é mencionado na Torá simplesmente como Deus de Abraham, de Isaac e Jacó, ou seja, Jacob, Deus de Jacó. Este é o meu nome por toda a eternidade, por todas as gerações. Assim vocês me conhecerão, tá? Como Deus ele não tem um nome ali fixo, né? Você chama ele de Elohim, Adot-Sunai, Tsevaot, Hashem e por aí vai, né? Então, quem está acompanhando aqui já sabe que Deus simplesmente é conhecido como Deus de Israel, tá? Então ele vem e adverte aqui que as pessoas não chamem no meio do campo ali, do meio da tribo, do acampamento do povo israelita, não pronuncie outro nome de qualquer outro Deus. Infelizmente, hoje nós temos vários nomes aí das religiões, né? Que elas criaram deuses para si, né? Então, você imagina, se Deus ele pede para você simplesmente não mencionar o nome desses outros deuses, quanto mais você cultuá-los, você fazer parte, você estar junto. Então, aqui já é uma advertência de Deus. A gente não deve nem estar onde esse nome desses outros deuses são mencionados, tá? Por isso, o povo judeu ele não se mistura muito com as outras posso dizer assim, outras religiões, tá? Só que ele é muito mais profundo. Só que eu vou me abster de falar sobre isso aqui. Vamos dar uma continuidade aqui. Eu só vou ler um comentário assim de acho, ó. Não se deve dizer ao outro, espere por mim ao lado de tal ídolo, ou encontre-me no dia sagrado a tal um ídolo. Ou seja, ele vem e adverte. Ó, me encontra amanhã perto da estátua de fulano. Ó, me encontro perto do dia do nascimento de tal deus fulano. Não se menciona, não se faz isso. Ele vem aqui com uma outra explicação. A respeito de tudo que ele disse, cuidareis, não pronuncie o nome de outros deuses. Para ensinar que a prática da idolatria tem o mesmo peso que todos os mandamentos. Ou seja, quem não pratica a idolatria é considerado como se houvesse observado todos os mandamentos. Para ensinar isso, a expressão tudo o que ele disse vem nos mesmos versículos versículo que trata da proibição de práticas idólatras. Ou seja, veja como é profundo. Deus está dando um monte de mandamentos, preceitos, tudo ali. E agora ele vem e fala assim, vocês não mencionem nome de outro Deus. Ou seja, a Irache comenta todo. Ele comenta aqui. Que justamente toda essa prática de você não mencionar é como se você tivesse cumprido todos os outros mandamentos. Se você não pratica idolatria ou mesmo menciona o nome de outros deuses, você está praticando todos os outros mandamentos. É isso que ele está querendo dizer aqui. Por isso que eu falo assim, tudo que eu lhe disse, cuidareis. Ou seja, versículo 13, que é o que nós estamos lendo agora, anteriormente aqui, tudo que nós já lemos, ele culmina aqui. Eu sou o teu Deus, não terá outro Deus diante de mim. Então, se você fizer isso, é como se você estivesse cumprindo todos os outros mandamentos. Tá? Não faça ser ouvido através de sua boca. Não pronuncie. Tá? 3 vezes ao ano você deverá celebrar comigo e guardar a festa dos Matsotes. Como o Matsot por 7 dias, como eu ordenei durante a época do mês da primavera, pois já foi quando você deixou o Egito. Você não deve aparecer diante de mim de mãos vazias.
E as festas da colheita das primícias de seu labor que você plantou no campo. E a festa do armazenamento da colheita no final do ano, quando você juntar seu produto no campo. 3 vezes no ano, todos os homens entre vocês deverão aparecer diante do Senhor Deus. Não sacrifiquem sobre o Hametz, o sangue do meu sacrifício. Não pernoite a gordura da minha festa até amanhã. Por que eu li todos esses versículos aqui? Porque eles são, essa parte aqui, ela é assim. Existem três festas, conhecidas como festa das peregrinações, que é a festa do Pessa, a festa de Shavuot, que é a festa das semanas, a colheita, e Sukkah, que é a festa das cabanas, que Deus fez o povo morar em cabanas no deserto. Então Deus vem e fala aqui, durante essas 3 festas vocês têm que peregrinar, vocês têm que ir até, no caso aqui ele não fala, mas o texto diz bem claro, que a casa de Deus, tá? Versículo 19, só para vocês entenderem. As primícias dos frutos de sua terra tragam ao templo de Hashem, tá? No hebraico tá Tavi Beit Hashem, Eloheha, ou seja, a casa de seu Deus, tá? Então o que acontece? Que casa que Deus tinha? O templo sagrado queria ser construído ainda na época lá depois de Davi pelo rei Shilomão, rei Salomão. Então aqui Deus já estava falando, vocês só vão fazer isso aonde o local aonde eu disser que é para fazer, que no caso seria o Beit HaMikdash, que é o templo, não pode fazer fora. Nós vamos ler aqui que se você fizer um sacrifício, tá, uma oferenda a Deus no lugar onde ele não mandou, você está oferecendo a demônios. É isso mesmo, isso é muito pesado. Lá na frente nós vamos aprofundar mais sobre isso daí, tá? Então são essas 3 grandes festas da peregrinação. A festa do Pessa, por isso que ele fala aqui das Matzah, a festa da semana, que é a festa das colheitas, e a festa de Sukkah, tá? Que é de Sukkot. 3 vezes no ano, todo homem entre vocês deverão aparecer diante do Senhor. Aí aqui fala assim, ó, não sacrifique sobre o Hametz o sangue do meu sacrifício. Ou seja, o que Kirash fala assim, você só pode obter o sacrifício de Pessa no 14º dia de Nissan, se você já eliminou todo o fermento da sua propriedade. Ou seja, quando Deus fala assim para a gente não fazer um sacrifício em cima do Hametz, ou seja, é aquilo que nós lemos lá atrás, quando o povo ia sair do Egito, sobre a festa de Pessa, você tem que tirar todo o fermento dentro da sua casa, você não pode fazer a oferenda do Pessa, tá? Se ainda tiver hametz dentro da sua casa, se ainda tiver fermento dentro da sua casa. Não permitue a gordura da minha festa amanhã, ou seja, fora do altar. Não pode fazer fora do altar. O último versículo nós já lemos, mas só para a gente terminar aqui. As primícias dos frutos de sua terra tragam ao templo de Hashem, seu Deus. Não cozinhe um bezerro no leite de sua mãe. Aqui, meus amigos, eu vou ler o versículo 19 aqui para vocês, um comentário de Acha, para a gente terminar, entender sobre essa questão das primícias aqui, ó. Mesmo no 7º ano, a oferenda de bicurim, que é as primícias, é obrigatória. Por esse motivo, você afirma aqui as primícias do fruto da sua terra. Como os bicurim eram pegos, né? As oferendas eram pegos, a gente não poderia colher. A pessoa entrava em seu campo e via um figo que amadurecera. Ele enrolava uma folha de junco em torno dele como sinal e o consagrava. Bicurim eram trazidos como oferenda só a partir dos frutos das 7 espécies enumeradas na escritura, que era o trigo, a cevada, a videira, os figos, as romã, azeitonas, né? E as tâmaras, os 7 frutos. Então o Cristo está falando, já que você não podia fazer colheita durante esse ano de Shabat, o que acontecia? A pessoa ia até o campo dela e via que o fruto havia amadurecido. Ele ia lá e laçava ele, colocava uma fita, amarrava ali com alguma coisa para falar, quando passar o 7º ano, esse fruto está sendo oferecido a Hashem. Vai ser oferecido a Hashem. Seja de uma maneira tão simbólica também, como se o tempo passasse e aquele fruto ainda estivesse ali, era oferecido a Hashem. Tá? Então, você praticamente marcava o fruto que amadureceu primeiro como oferenda de primícia a Hashem. Aí nós vemos aqui num versículo estranho que fala assim que a gente não cozinha o bezerro no leite de sua mãe. Por
Porque mediante tudo isso aqui, que Deus vem falando desde a questão do 7º ano, para não fazer colheita, vem falar a questão do Shabat, de oprimir o estrangeiro, fazer julgamento correto, ele vem agora e me traz aqui para a gente não cozinhar o bezerro no leite da sua mãe. Eu vou ler o comentário aqui, a gente só se aprofunda aqui para nós encerrarmos, tá bom, meus amigos? Ó, Rashi ele traz o seguinte aqui, ele vem falar que não cozinha um bezerro, né, que no caso seria Gedi, que na verdade no hebraico quer dizer um animal jovem, termo jovem, tá? Isso deduz o que se encontra em muitos outros lugares na Torá, que está escrito Gedi, tá bom? Esta proibição está escrita em 3 lugares na Torá. Aqui, tá? Em Deuteronômio, né? Aqui em Êxodo 34 e em Deuteronômio 14, 21, tá? Uma vez que a primeira é a proibição de comer a carne com leite, como já está explicado no versículo. A segunda é você tirar algum proveito disso, tá? E a outra é você cozinhar. Então, dentro desse versículo, você tem 3 proibições. Você tem a proibição de você comer a carne com leite, você tirar algum proveito de você cozinhá-lo, colocar os dois juntos, tá? Então, o que acontece? Rashi ele comenta aqui que nós vamos ler aqui, em Êxodo e Deuteronômio, essa mesma lei. Porque Deus está falando, vocês não devem comer, tá? Não cozinhem o bezerro no leite de sua mãe. Então, se eu não posso cozinhar, eu não posso ter proveito. Se eu não posso ter proveito, eu não posso comer, certo? Por isso que Deus vai repetir mais 2 vezes aqui na Torá. Por isso os sábios entenderam que eram 3 proibições sobre isso. Tá bom? Aqui nós encerramos. Meus amigos, só para vocês entenderem, essa questão, tá? Ela é chamada dentro da Torá de Huká. É como se fosse um dogma, tá? Dentro do judaísmo. É algo que não tem uma explicação lógica. Assim como o shetes, né? Que é a mistura de lã e linho. Também não tem uma explicação. Então, simplesmente você faz porque Deus mandou. Tá? Outros rabinos trouxeram outras explicações que não vem ao caso eu vim falar agora aqui, tá? Porque se Deus não trouxe uma explicação, é óbvio, você pode, como eu disse, tem outros comentaristas que explicaram o porquê disso daí. Tem quem fala que conforme tem a mesma proteína no leite, a mesma proteína na carne, você não deve misturá-los juntos. Tem outros que falam que não, tá? Que a carne e o leite tem proteína diferente, então você não deve misturá-los. Então, tem várias explicações, mas é simplesmente isso. Deus falou que não é para fazer, não faça. Ele sabe por quê. Eu e você não sabe, mas Deus sabe por quê. Tá bom? Então, nós vamos encontrar muitas leis na Torá em relação a isso, que você não entende o significado, você simplesmente faz porque Deus assim pediu. Tá bom? Meus amigos, eu vou encerrar aqui, tá? Esse aqui foi um pouco mais curto, deu aí quase meia horinha. Tá? E essa aula também é em mérito a mim, a minha Refuash Elemar, sabe? A minha cura completa, porque eu estou aqui falando com vocês, todo constipado. Mas eu estou aqui, tá? Porque se Deus escolheu para mim vir fazer aqui, estar com vocês, transmitir isso, eu tenho que estar aqui. Tá bom? Quero agradecer vocês mais uma vez, tá? Pedir para vocês que estão chegando ao canal aqui a primeira vez, se inscrevam, não deixem de inscrever, não deixem de deixar um comentário, deixar um like. Assim o YouTube vai entender que esse vídeo ele está sendo relevante para você e vai julgar para mais outras pessoas. E assim essas mensagens, né, a leitura da Torá no seu contexto original chega a mais pessoas. Tá bom? Mais uma vez, Todarabá, muito obrigado. Lehi Traot, fiquem com Deus e até amanhã, se Deus assim quiser. Todarabá, tchau, tchau.